Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conta Habilidade. E hoje o nosso papo é sobre criatividade, estratégia, liderança e marketing. Estamos aqui com o Emanuel Barrios. Ele é administrador, tem pós em gestão de projetos e marketing digital. Também é fotógrafo e meu amigo, né? Seja muito bem-vindo, Emanuel. Muito prazer, Su. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que estão assistindo, né? Mas estamos aí. Muito obrigado pelo convite. Tá tudo muito legal a você aqui. Por ter aceitado. Vamos lá. Então, me conta um pouquinho aqui da sua história, né? Conta pro pessoal, o Manu, para os íntimos. Para os íntimos, Manuzinho para os íntimos. Manuzinho para os íntimos. Foi embora daqui de Ponta Porã. Foi, a mas trabalho, não, né? é. Tô aqui. Mais ou menos. Tô aí, é. Foi a trabalho para a Cidade do Leste, outro lado da fronteira, Mais né? frio. Mais frio. E foi a trabalho. Ele foi fazer essa parte que ele gosta muito de marketing, de publicidade e tudo mais. Conta aqui para nós um pouquinho. Bom, você me conheceu numa etapa da minha vida que eu estava me descobrindo empreendedor, né? Mas vamos por parte. Eu sempre gostei do lado de fotografia. Então, esse lado da fotografia sempre esteve em mim. Eu lembro que eu sempre gostei, mas eu nunca imaginei trabalhar na parte da área de gestão, na área de marketing. Sabe o que eu queria ser? Eu queria ser cientista. Eu entrei no curso na Federal de Biotecnologia. Eu fiz biotecnologia, não concluí, né? Mas aí eu vim novamente para Ponta Porã, foi onde eu entrei na área de administração. E nesse processo, Su, eu trabalhei em vários lugares. Eu trabalhei como atendente recepcionista em uma cafeteria, também já trabalhei em loja como vendedor. Já ali foi onde eu comecei a gostar muito, na verdade, desse lado da comunicação, de entender as pessoas, de entender o cliente e tudo mais. Eu achava isso muito interessante. As pessoas são eu tenho curiosidade nas pessoas, eu acho que... E aí foi indo, daí quando eu estava ainda aqui, e a fotografia seguia todo esse processo, eu me acompanhava até então. Você já fazia isso? Já tirava foto? Eu tiro foto desde 2013. Então, já tem um bom tempo ali. Já vai fazer uns 15 anos, 16 anos ano que vem. Então, sim, a fotografia sempre esteve comigo. Quando ele não era algo definitivo, ele virava meio que uma segunda opção de uma renda, talvez. Mas eu sempre gostei do lado da fotografia, justamente pelo lado artístico dele, né? De expressar o que a cliente queria, muitas vezes o que eu queria expressar através da fotografia, que eu usava algumas amigas minhas para poder fazer as fotos. Então, sempre foi dessa forma. Eu entrei numa empresa bem grande aqui em Pedro Juan Caballero. Foi quando eu trabalhei no lado estratégico deles, do visual merchandising, né? Foi aí que você entrou de fato para essa área. Foi aí que eu entrei, exato. Foi aí que comecei a entrar realmente nesse lado do marketing, da publicidade. Como fotógrafo, obviamente, eu tinha que fazer um lado publicitário da minha pessoa, do meu trabalho. Então, também sempre teve isso. Mas foi quando eu comecei, daí eu entrei na área de comunicação, fui tutor acadêmico, aí eu fui convidado a ser... Influencer também? Teve uma época que a gente aqui na cidade, né, precisava mostrar um pouquinho mais do trabalho para também alcançar mais pessoas, e aí as pessoas utilizavam dessa minha influência, né, de fotografar as pessoas para poder mostrar também as empresas deles, os produtos, um pouquinho de modelo ali para algumas lojas, e aí foi indo. Fui convidado para trabalhar numa empresa em Cidade do Leste, na área como gerente de marketing, numa empresa bem grande, lá num grupo bem grande, que pegava Foz do Iguaçu, Assunção, Cidade do Leste. E confesso que eu estava com um pouco de medo, era um desafio, mas aí eu aceitei, fui nesse processo. Eu fiz gestão de projetos, fiz marketing digital, depois quando eu estava lá, finalizei minha gestão de projetos. Ai, legal. E nesse período até a gente conversou sobre, você estava bem assim, será que eu vou, será que eu não vou? Era tudo novo, né? E aí a gente, né? Por que não? Por que não? Verdade. Tô aqui, tô trabalhando, mas não tem tanta oportunidade de crescimento, na verdade, exato, né? Porque, querendo ou não, cidade pequena, que está evoluindo bastante, né? Mas esse lado que eu gosto da criação, do lado de estratégias, de mover empresas, de pessoas dentro da empresa, eu não sentia que aqui eu tinha espaço. E quando eu vi isso, realmente eu vi como oportunidade, eu acabei indo assim, com medo, mas fui. Sim. Sabe? E também eu vejo assim que você é muito criativo e tem muito esse lado, né? Rápido. E aí você tem que
superar essa barreira com o empresário ali, né? Com o empresário ou com o gerente, enfim, para eles pegarem a tua ideia, né? E aí você tem que ir para um lugar que eles vão te aceitar. Exatamente, porque é difícil hoje em dia, né? Uhum. Nós da área do marketing, eles falam que nós somos os loucos da empresa, né? Uhum. Porque nós realmente trabalhamos com esse lado da criação, então a gente sempre tem que estar... A gente sempre traz as ideias, por mais mirabolantes que sejam. Esse caso que eu te contei antes de começar o podcast, o diretor da empresa, ele falou, você tem certeza que quer fazer uma coisa dessa? Não sei o quê. Sim. E acabou que rolou. Mas é sempre assim, a gente sempre tem que trazer propostas diferentes pro dono da empresa e tudo mais. Porque assim, o lado do marketing, ele é muito mais adaptação, sabe? A pessoa tem que estar com mente aberta o tempo todo. O marketing não é uma área fechada. Engessada. As pessoas que estudam marketing, né, que fizeram faculdade e tudo mais, uma pós na área de marketing, eles vão receber ferramentas para que você possa saber gerir determinadas situações. Mas você sabe, todo mundo sabe, né, que o lado acadêmico, muitas vezes, o que está na literatura não é o que de fato acontece no mundo real. Na prática é totalmente diferente. Na prática é totalmente diferente. Com marketing, isso é o que mais acontece. Principalmente se for levar em consideração a comparação. Porque se você for olhar, por exemplo, o que está funcionando para tal empresa, né? Vamos fazer exatamente igual, não acaba não funcionando na sua, né? E o marketing ele realmente tem que trazer isso para a empresa, que muitas vezes o empreendedor ele não tem essa capacidade de visualizar, né, qual que é a essência da empresa para poder comunicar. Exato. Né? Isso é um ponto bem interessante, porque esses dias eu fui numa palestra e aí o palestrante falou sobre isso. A questão também de... Você que é administrador vai saber, né, também sobre a questão de ponto, né, para você instalar a sua empresa, saber, você tem que ter mapeado ali o que você quer fazer, quem você quer atingir. Às vezes o ponto é lindo, maravilhoso, é um lugar bacana, mas o público que está ali em volta não é o teu público. Com certeza. E aí não adianta nada. E eu acho que no marketing também tem isso, né? Saber direcionar. Com certeza. O marketing é isso. É como... Bom, existe... Assim, o marketing, para quem não sabe, ele é basicamente o estudo por trás de tudo que a empresa quer comunicar. Mas marketing... Publicidade, às vezes, não é marketing, tá? Vamos separar as coisas. Muitas pessoas confundem, né? Como eu te comentei antes, a pessoa pode confundir bastante o publicitário e a pessoa que trabalha na área de marketing. A publicidade faz parte de uma das ferramentas do marketing. Então, para resumir, é o seguinte, o marketing ele estuda do porquê e o publicidade ele vai pegar isso e vai executar. Onde executar, como executar, por qual canal executar. Então, aí que usa a ferramenta da publicidade. Que é um braço do marketing. Exatamente. Então, a publicidade e o marketing, eles andam em conjunto o tempo todo. Porque o marketing ele vai estudar o comportamento do consumidor, como aquele consumidor vai receber quando chegar um produto ou um serviço talvez novo, né, na empresa. Sim. E o que ele vai precisar fazer estrategicamente para aquele produto ser rentável para a empresa. Depois de estudar absolutamente tudo isso em colaboração com o lado da publicidade, a publicidade entra na ação, né? Que também é o lado estratégico. Eles vão ver quais vai ser os melhores mecanismos de publicidade, se vai ser através de rede social, se vai ser através de contratação de influenciadores, se vai ser um meio de canal que ninguém nunca viu. Então, a publicidade é basicamente isso. Ele vai ver como vai ser a melhor forma de chegar para aquele projeto do marketing realmente valer, entendeu? Porque, assim, o marketing é um projeto. Sim. Todas as ferramentas que o marketing... Ferramentas não, todas as propostas que o marketing tenta executar dentro da empresa é um projeto. É um momento que você vai errar, né? Ver onde que vai errar e tudo mais, utilizando as ferramentas adequadas para errar o menos possível. E depois a publicidade vai executar, porque já está definido, entendeu? Entendi. E o marketing, então, ele trabalha com essa questão, vamos supor... Ele montou o projeto, o publicitário foi lá, executou ele, e aí ele também vai mensurar esse retorno para saber depois o que vai fazer? Com certeza, o trabalho do marketing não termina aí. Porque o marketing ele tem que andar junto com o lado da publicidade o tempo todo. Entendi. O marketing não vai parar só porque ele já finalizou o projeto dele, não é assim. Ele vai lá e continua juntamente com o publicitário.
E o publicitário também ele tem que trazer a mensuração dele do retorno em métricas e ele tem que comparar com o objetivo que o marketing desenvolveu. Entendi. Então, tem que ter ali uma conversa constante. Pode ser que a pessoa tenha habilidades de ter as duas funções ao mesmo tempo? Pode. Tem muitos profissionais na área de marketing que são publicitários, são excelentes publicitários também. E também tem muitos publicitários que estudaram a área de marketing digital, que é o marketing, digamos, atual, e que tem essas habilidades para gerir as duas coisas. Isso não é algo que precisa ser duas pessoas totalmente diferentes. Mas são áreas que se complementam o tempo todo. Que legal. E como que é atuar nessas empresas, fazendo esse seu trabalho, com a questão de liderar equipes, como formar esse profissional? Bom, primeiramente, para gerir uma equipe de marketing, o gestor, ele tem que tem que entender o lado empático das pessoas, da equipe. Ele tem que ser muito flexível. Na minha equipe de marketing, eu utilizava uma das ferramentas para que possa ser, que eu achava correto, e que também muitas literaturas falam isso, que é o modo de gestão horizontal. Onde a equipe, eles são mais colaborativas, digamos assim, do que da vertical, que existe um nível hierárquico, que é só o que o seu chefe manda, já tem que executar. No marketing, não sei se funcionaria muito bem isso, porque o marketing, a equipe, ele é dividido por vários setores dentro dele, certo? Tem a parte de designer gráfico, que ele vai comunicar visualmente aquilo que a estratégia está querendo. Tem o lado da social media, que é aquela pessoa que vai ver as métricas, as melhores formas de divulgar através das redes sociais. Tem o community manager, que são aquelas pessoas que conversam e tenta criar um ambiente, tenta criar um grupo dentro das suas redes sociais. Enfim, tem diversas áreas dentro do mesmo. Aí vem a comunicadora, tem o videomaker. Então, todos eles têm que fazer parte de uma estratégia. E não tem como eu simplesmente passar alguma coisa para uma equipe de marketing e eles somente executar a risca. Porque eles também, como profissionais da área, eles sabem o que funciona e o que não funciona. Então, liderar seria mais você conduzir esse caminho, né? Com não é certeza. Você mandar ou você trabalhar como um líder comum, digamos assim. Você só vai direcionando ali. Sim, porque é bem diferente de você trabalhar, por exemplo, numa área administrativa que tem algumas coisas que são exatamente das formas que são, certo? Na equipe de marketing, o tempo todo é mudança constante, entende? E você criar uma equipe autogerenciável é o mais correto que você pode fazer para a empresa. Porque você, muitas vezes, o gerente de marketing, mesmo não estando, a equipe não pode parar. Porque o marketing não descansa. A gente não pode parar a empresa porque um gerente saiu e a sua equipe vai ficar sem saber o que fazer, sem saber por onde começar. Obviamente, a equipe de marketing, por mais que você tenha que deixar um espaço para a criatividade, eles precisam de um direcionamento. E aí que entra as ferramentas, né? O Scrum, por exemplo, é uma ferramenta belíssima que a gente possa utilizar. Por mais que ele for desenvolvido para criar software, a gente pode utilizar ele para que você possa ver a curto prazo, né, de 10 a 15 dias, como que está indo o andamento de um projeto, por exemplo. Então, se você executar algo, você já pede uma reunião daqui a 10 dias para saber como que está indo, onde que você pode ajustar para não sei o quê, para ver se está dando certo. E também tem outras ferramentas, como o Kanban, por exemplo, que as pessoas utilizam muito. Para quem não sabe, é o Trello, basicamente, né? Se você tem uma equipe de marketing, se você não tem uma equipe de marketing ainda, não somente na equipe de marketing, em qualquer área de gestão, né? Eu acho que o modelo de Kanban é excelente, porque ele divide visualmente em quadros, né? O que fazer, o que está fazendo, o que finalizado. Então, dentro você coloca prazos, dentro você coloca quem são as pessoas envolvidas em um só projeto, e as pessoas que já finalizaram o projeto já coloca lá no site, no aplicativo do Trello, que é gratuito, inclusive. Aí a pessoa pode colocar lá e já partir para outro projeto. Então, marketing é trabalhar com projeto, com as entregas, né? Nós podemos até medir a quantidade de vendas depois do final do mês, de acordo com a publicidade que a gente fez, mas basicamente a gente trabalha com esse lado mais de entregar os projetos, entregar o que deve ser feito na empresa, entendeu? Que legal, não sabia dessa parte, interessante. E o Trello ou qualquer outra que
ferramenta que traz o Kanban realmente vale para tudo, para qualquer empresa. Para sua vida. Para a vida. Porque eu, por exemplo, tenho meu próprio Trello particular do Manuzinho. O Manuzinho tem o Trello dele, porque lá eu também utilizo como se fosse uma agenda, sabe? O que eu preciso fazer essa semana, o que é importante, né? As coisas que eu já fiz. Eu tenho, por exemplo, de reuniões, ali eu coloco os documentos que foram enviados, o resumo da reunião, né? Para não esquecer depois, porque é importante, Com certeza. né? Porque quando você executa projeto, depois de uma reunião, depois o seu diretor pode falar, mas eu não disse isso. Não, mas está escrito aqui, né? Não sei o quê. Então, tem que ter também um controle, tanto na vida pessoal, que você pode utilizar muito, ou você pode utilizar também, não somente na área do marketing, se você for trabalhar principalmente com equipes, é essencial. É essencial. É uma ferramenta gratuita que tem para todo mundo, que pode ser utilizado. O Trello também, você pode subir, fazer upload de arquivos pesados que vão instalar. Acredito que a maioria das pessoas que trabalham justamente na área publicitária e também na área de marketing utiliza as duas ferramentas, que eu acho que são essenciais. E qual é o maior desafio de trabalhar nessa área, de liderar pessoas do marketing? Bom, o meu maior desafio, posso falar do meu, tá? Porque eu acho que cada empresa é cada empresa. Mas assim, quando eu fui para a Cidade do Leste, eu vi muito choque cultural. Realmente, eu vi um choque cultural muito grande. Porque nós aqui somos praticamente misturados. Cultura brasileira e cultura paraguaia. É muito misturado. Lá em Cidade do Leste, por mais que tenha ainda muita influência brasileira, a cultura paraguaia é bem mais forte lá. E também na área de fazer a publicidade, tem que ter esse cuidado, esse controle, né? Porque nós estamos comunicando em 2 países praticamente ao mesmo tempo e a gente também pode receber feedbacks negativos se não souber comunicar da forma correta. Por conta cultural. Por causa da cultura, justamente. É só para sair um pouquinho do tema, mas para trazer isso, porque faz parte. A gente lá em Cidade do Leste, a gente está no país, no Paraguai, certo? Então, mas a maioria das pessoas que visitam as lojas são turistas brasileiros. Então, para quem que a gente quer comunicar mais? Para o brasileiro. Então, quando a gente fazia uma publicidade, tanto faz, um Reels, um TikTok, a gente falava sobre um produto, uma coisa nova que chegou, as perguntas eram, se você está no Paraguai, por que não fala espanhol? Se você está no Paraguai, por que não é em Guarani, em vez de dólares? Então, sabe? Aí entra a função do community manager, porque ele tem que criar essa comunidade, ele tem que responder direitinho. Fala assim, chegar no privado, oi, desculpa, se você não entendeu o vídeo, nós estamos falando sobre tal coisa, o valor em Guarani fica tal. Para poder... E aí uma estratégia que eu utilizei para a gente colocar no Instagram dessa loja que eu trabalhava, era colocar na biografia, a primeira coisa, bilíngue. Aí eu já... A primeira palavra, bilíngue, a bandeira do Brasil e do Paraguai. Que legal. Claro, porque é como a loja fosse também uma pessoa. Muitas pessoas colocam, né, nas redes sociais. Sim. Né, que já morou em tal lugar e tal. Nós somos bilíngue, porque realmente nós somos bilíngue. A gente fala em 2 idiomas o tempo todo lá. Então, para deixar mais entendido, talvez, né? A pessoa que for entrar no perfil, ver que eles vão falar tanto espanhol e vai falar tanto em português. E aí, trazendo isso para o lado da liderança, da gestão, né, com uma equipe, eu senti uma diferença muito grande no quesito de as gerações, justamente, né? Porque a minha equipe, pelo menos, eu tive 2 equipes. A primeira equipe foi bem no comecinho e também era um pessoal muito jovem. Eu estou fazendo quase 30 anos já agora. Então, querendo ou não, sou uma de outra geração, porque os meus contratados, eles tinham entre 21 a 24 anos, 25, nasceram só depois dos anos 2000. Então, eles tiveram outras referências. Então, lidar com a equipe da geração atual é bem mais... Não sei se é difícil a palavra, mas... Desafiador. Desafiador. Bem mais desafiador. Tem até um episódio muito engraçado, porque justamente de geração a gente fala... Porque nós crianças são um pouquinho mais fortes. Com certeza. Né? No quesito de... A nossa criação foi diferente, né? Para receber feedbacks. Nós somos mais fortes, querendo ou não, né? Sim. E talvez a geração atual não seja tanto assim. Pelo menos foi o que eu vi. E eu tenho a prova disso num episódio que me marcou muito, porque a diretora pediu para a gente executar um material audiovisual, um vídeo. Ela passou como ela queria que seja feito, tudo bonitinho, tá. A minha equipe demorou 2 dias para executar esse material. E foi toda a equipe que se moveu, desde o lado do social media, o designer gráfico, o videomaker,
Todo mundo se moveu, a comunicadora, entregaram o material para mim. Aí eu olhei o vídeo, eu falei, bom, algumas coisas eu ajustei, falei, diminui um pouquinho do tempo, essas coisas só. Eu falei, mas tá ótimo, parabéns, a gente conseguiu entregar. Assim que ela vier, a gente mostra. Ela veio nesse mesmo dia, a gente mostrou o vídeo para ela, o vídeo tinha 1 minuto, se não me engano. Ela começou a ver o vídeo, deu 15, ela pausou. Quero que mude isso. Aí ela falei pra ela assim, tá bom, a gente vai mudar, a gente tem que entregar ainda hoje, se não der com a coisa da manhã, tá meio-dia. Ela falou, beleza, vou esperar. Ela saiu. A minha equipe ficou devastada. Porque ela não tá valorizando a gente demorou 2 dias para fazer o material, a gente não sei o que, sabe, dessa forma. Aí eu falei assim, eu fiquei pensando, eu vou ter que falar com eles. Eu falei assim, gente, ela não tá falando de vocês. Ela somente tá falando de material que não cumpriu a expectativa que ela queria. Não significa que vocês sejam péssimos profissionais, que vocês sejam, não sei, incompetentes. Não é isso, sabe? Então, eu vi muito disso durante o meu processo de liderança com uma geração atual, sabe? Que são um pouquinho mais emotivos, talvez, sabe? Leva muito pro pessoal ainda. E também pelo fato de que eles, não sei nem se é da geração, mas também pela idade, né? 20, 21, alguns deles eram o primeiro emprego. Então, realmente tinha muito isso acontecendo. E é desafiador. Ainda é um desafio. Com certeza, imagino. E como que você faz para manter essa equipe focada ali? Como eu falei para vocês, para você, Su, desculpa, tem que ter uma liderança. Né? A equipe de marketing não é aquela bagunça. Né? Porque todo mundo acha, marketing bagunceiro, não sei o quê. Estilo Google, né? Que não trabalha, que fica lá deitado, jogando sinuca. É o que a gente mais ouvia na empresa que eu trabalhava aqui em Pedro Juan, em Cidade do Leste, não. Mas quando eu trabalhava aqui em Pedro Juan, o pessoal do marketing não faz nada mesmo. Que não sei o quê, são bagunceiros, fica ouvindo música o dia inteiro, outra fica vendo somente TikTok. É o que a gente mais ouve. Tem que ter um direcionamento. Tem que ter prazos a serem entregados. Porque, afinal de contas, a gente trabalha com entregas, com projetos que têm que ser finalizados. Sim. Então, tem que... E muitas vezes com prazo bem curto, né? Com certeza, porque o marketing, muitas vezes, do dia para noite, você tem que pegar o mesmo ritmo para você não perder esse insight. Né? Ainda mais hoje em dia, no mundo virtual que a gente vive, tem uma trend que você tem que pegar e fazer assim antes que seja... Porque o tempo de vida... Antes que perca, né? O tempo de vida de um meme é curtíssimo. Exato. Né? Depois de 3, 4 dias já fica chato. Já tá maçante, já tem que partir para outra. Exatamente. A oportunidade que você tem de pegar, fazer com que... Se faz sentido com a sua empresa, obviamente, né? Se faz sentido a trend com a sua empresa, você pode até executar de uma forma totalmente diferente, talvez, ou parecida, mas tem que entregar... Do nada, assim, aparecem projetos novos que tem que fazer. Te liga o pessoal do setor. Eu tô com um produto aqui que tá por vencer. Tem que ver uma forma de divulgar. E isso pode entrar no meio de um projeto que você está fazendo há muito tempo. Então, o marketing o tempo todo tem que estar ali. Então, tem que ter um direcionamento, tem que ter liderança, tem que usar ferramentas como Kanban, tem que usar ferramentas como Trello. O gestor, ele precisa estar vendo o que está acontecendo o tempo todo. Sim. Não somente para poder dar feedbacks, mas também para ver se está seguindo na linha que está o projeto. Porque como é o lado criativo, a pessoa pode estar indo no lado assim que... Desviar um pouco ali. Porque vai mudar tudo pessoal também, né? Quando a gente contrata principalmente designer gráfico, videomaker, a gente está... Como é pessoa que faz, muitas vezes ele coloca a sua identidade no material. E às vezes não é isso que a empresa quer comunicar, entendeu? Desde edição, cores, essas coisas assim. Então tem que ter muito cuidado. Tem que estar em cima, tem que estar olhando o tempo todo para ver se está tudo certo. Tem que usar as ferramentas, os e-mails. Falta 5 dias somente para entrega. Como que está indo? Dessa forma. É muita coisa, muito detalhe. Muito detalhe. Isso é impressionante. E eu vejo, assim, pelo que eu vi você postando da sua equipe de marketing e tudo mais... Eu vi que tem uma diferença cultural muito grande ali, né? Não só paraguaia, mas de outras nacionalidades. Como é isso? Bom, a gente, pelo menos lá em Cidade do Leste, nós temos uma miscigenação gigantesca. Acho que é mais que aqui, né? Muito mais. Porque, assim, eu estou falando de profissionais da área, assim, tanto do marketing e tudo mais. Mas existe uma miscigenação gigantesca. Eu acho que eu até sei de quem você está falando especificamente, né?
Tem uma amiga minha lá, que ela é coreana, né? Isso. Ela não estava especificamente na área do marketing, mas ela dividia a mesma sala. Ah, Mas ainda assim existia muito choque cultural. Muito choque cultural. imagino. Teve até episódios... Fomos interrompidos Fomos aqui. interrompidos, acabou de chegar aqui um meteoro de sabor. Olha, que chique, que cheiroso. Olha que legal. Olha. Vamos dar uma viradinha aqui pro pessoal. O que que é isso? É o primeiro podcast patrocinado, Su. Primeiro podcast patrocinado. Posso falar um pouquinho? Claro, fica à vontade, pode falar. Bom, gente, pra quem não sabe, eu estou trabalhando com o pessoal do Burgueroga, né? Quem me liberou, inclusive, queria muito agradecer ao diretor Lucas Nis, né? E também por trazer um pouquinho da marca aqui Com nesse podcast, né? Mas, enfim, esse daqui é uma opção muito interessante que todo mundo aqui vai poder provar. Não tô olhando pra você mesmo. Ele tá fazendo assim na câmera. Olha aqui pra câmera, mas eu tô olhando pra ele. Porque ele eu sei que tá afim de provar faz tempo, Faz né? horas. Não sei como que ele já não deu uma mordida ali. Mas é que o cheiro tá muito bom. Gente, esses mini hambúrgueres aqui do Burgueroga vai fazer parte do cardápio. Tá bom? Ah, é lançamento, então. É lançamento. Vocês vão ser os primeiros, inclusive, a experimentar tá, esse lançamento. São mini hambúrgueres. Mas o que acontece? Nós temos lá no Burguerogas hambúrguer autorais, né? Sim. Então, tem muitas pessoas que querem provar um pouco de cada. E muitas vezes você vai lá e compra somente um lanche. Então, né? Eu queria tanto provar também isso também. Mas qual que eu vou agora? Para não ficar na dúvida, a gente decidiu lançar essa opção de mini hambúrgueres. Que vocês podem então, estar provando vários deles. Ai, que em delícia. um só prato, entendeu? Ai, que delícia. A gente falava muito isso que a gente morava junto. Então vocês vão ter um pouquinho de cada agora. Ai, pra poder experimentar. Ai, que delícia. Que delícia. Muito obrigada, Burgueroga, por trazer aqui, patrocinar o nosso episódio com o Manu, com esses hambúrgueres deliciosos. Nós sempre vamos lá, né, na verdade. Ah, já são clientes, né? Já somos clientes lá. Bom, de qualquer forma, se vocês ainda não conhecem Burgueroga, vocês podem estar procurando ali no Instagram Burgueroga PJC, né? Falando um pouquinho do restaurante, que ele é autenticamente paraguaio. Então, se você quer experimentar algo regional, vocês podem ir lá no Burgueroga, então, para vocês experimentarem as opções que tem lá. E, gente, eu tô montando um cardápio novo com o Lucas, tá muito massa. Aí sim. Já quero. Então, sigam a página ali para vocês verem os pratos novos que vão estar entrando no cardápio do Burgueroga e para vocês também se deliciarem, né? Abre de terça a domingo, fazer um happy hour com os amigos, pós-trabalho, jantar com a família, com o namorado ou com os namorados, tanto faz. Vocês podem estar fazendo isso. E o ambiente lá é muito, muito gostoso, né? Acolhedor também. É muito legal. A música lá é muito bacana. Aos finais de semana costuma ter show ao vivo. Então, para quem gosta de ouvir um MPB, um rock argentino, latino. Então, tem para todo mundo lá. E vai ter cupom, né? Tem cupom. E vai ter cupom. Vai ter cupom. Quem tá assistindo esse episódio vai ter 10% de desconto, mas tem que falar que assistiu aqui. Exatamente. Né? E o cupom é CONTA10. Então anotem aí, pode conta chegar. CONTA10 vai ganhar 10% de desconto. É muito. Né? Você pode até pedir outro lanche depois com esse 10%. E vai ser todo esse período do mês de junho. Exatamente. Lembrando, né, que é só no mês de junho, 10% de desconto. Perfeito. Obrigado, Burgueroga, mais uma vez. Muito obrigada. A gente vai deixar isso aqui, realmente, para deixar seduzindo a gente? Ou a gente tira? Ou a gente vai dar uma mordida. Você quer morder, Su? Eu quero. Dá uma mordidinha. Eu posso dar uma sugestão? Esse daqui tem cebola caramelizada, vai nesse. Ai, adoro. Eu amo cebola caramelizada. Vem pegar Ai, aqui. meu Deus. Pode entrar. Né? Oi? Alguém quer? Oi? Tá chegando perto. Aqui, ó. Tá indo, ó. Tô seduzindo aqui, ó, com o hambúrguer. Tá muito bom. Tá bom, Su? Bom, né? Corta. Pode pegar aqui, gente. Nossa, tá muito bom. É bom, né, amiga? Bom mesmo. Você falou sobre... Nem sei pronunciar esse nome. O que, Su? Eu te ajudo. Visual merchandising. Eu acho uma área muito legal. Me fala um pouco sobre isso, o que que é? Bom, todo mundo acha que visual merchandising é deixar a loja bonita. Né?
que é a pessoa... Aquela vitrine lá. Exato. E tem muitas pessoas que acham que visual merchandising é somente para varejo, para roupa. Mas não é bem assim, não, tá? O visual merchandising é uma das estratégias também que faz parte do marketing. A pessoa pode ser formada em visual merchandising, mas não exercer a área de marketing, mas o pessoal do marketing pode também ter essa especialização na área de visual merchandising. Mas o que é o visual merchandising? Ele é um estudo que também se faz por trás do comportamento do consumidor, né? Vamos colocar isso na prática, tá bom? Tem exatamente um livro muito interessante que ele se chama Why We Buy, que significa Por que Compramos, que é de um escritor chamado Paco, esqueci o sobrenome, mas é Paco. Se vocês colocarem no Google agora, Why We Buy, Por que Compramos, o nome do autor Paco vai aparecer. É um livro que fala muita coisa interessantíssima para você poder executar isso no seu ambiente de trabalho, na sua loja, assim como um todo. Mas vou citar para vocês algumas coisas interessantes. Ele fala, por exemplo, o Paco, que nós ocidentais, nós temos o costume, é culturalmente nosso, a gente entrar numa loja e seguir o fluxo do lado direito. Que a gente já entra na loja e já vai pro lado direito. Ou se você for reto, no momento você vai entrar pro lado direito. Porque é algo cultural nosso, já é um comportamento nosso aqui do lado ocidental, né? Da gente fazer isso quando a gente entra num lugar, né? Então, como visual merchandising, entendendo esse tipo de ferramentas, lendo a literatura, você pode utilizar isso para poder mostrar coisas que você quer vender para o seu cliente somente por ele estar do lado direito do seu local. Certo? Interessante. Outra coisa também muito legal, que seria justamente o fluxo de tráfego das pessoas dentro da sua loja, né? Então, estudar o layout da loja faz com que você possa executar lugares, setores que sejam estratégicos. Por exemplo, muitas pessoas em lojas que tem, vamos citar um shopping, por exemplo, o próprio Shopping China, mas se você reparar, o setor de eletrônica, inclusive, está no final. Por quê? Porque é o que mais o turista quer, certo? A pessoa vem pro lado eletrônico, eles querem iPhone, querem computadores, eles querem essas coisas. Então, o Shopping China, ele faz você passar por todo aquele shopping para você chegar no que você realmente quer. Então, tudo isso, todo aquele caminho é oportunidade de venda ou de interesse. E o primeiro a gente bate ali no cosméticos, né? Exato. Mulher já fica ali. Claro, então cosméticos, e aí você já vai, entendeu? Então estudar o layout, isso é visual merchandising. É estudar o comportamento do seu consumidor e você induzir ele a uma compra ou até mesmo um interesse. Certo? Quando você vai numa padaria, o pão fica lá no fundo. Antes disso, você está comprando já sem querer um monte de coisa, entendeu? E é assim que funciona o mercado dentro. Estou falando de uma loja física, um visual merchandising que serve para isso, entendeu? Para estudar. Não somente, claro, que quando você olha um manequim, você vê como que a roupa está... o look, né, tá completo, você já até consegue imaginar como você pode usar uma peça. Então, já ter as peças aí do lado, né? Olhou o manequim, a peça já tá aqui do lado. Isso daí é uma estratégia, já tá aqui do lado, separado já por tamanho. Então, tudo isso faz parte de uma comunicação para induzir a compra, entendeu? Legal. E para fazer o cliente também ter, obviamente, uma boa experiência dentro do local. Então, tudo isso conta, entendeu? O visual merchandising pode ser uma propaganda que está aparecendo na televisão, o visual merchandising pode ser uma música, ambiente. Muitas pessoas que não estudam esse lado, por exemplo, colocam relógio dentro da sua loja. Não pode, o cliente não pode saber que horas são, ele tem que ficar o máximo de tempo possível. Então, não pode pôr um relógio rodando ali na sua loja, porque o cliente ele já vai saber que ele precisa daqui a pouco, entendeu? Tem que ir embora. Tem que ir embora. Então, são coisas que fazem com que o seu cliente fique mais tempo. Uma música que não seja muito forte, para o cliente não se sentir muito, né, apressado. Tem que ser uma música mais assim, não sei, umas músicas TikTok. Talvez a pessoa vai cantando, vai comprando, vai se sentindo feliz e tal, músicas atuais. Tem que ser dessa forma porque você vai induzir o seu cliente a se sentir bem no local, ele vai ficar tranquilo fazendo as compras deles. Tem lugares, até setores. Você reparou que setor de mulher sempre tem sofá? Para os homens ficarem sentados, para a mulher ficar tranquila fazendo as comprinhas dela, entendeu? Então, são estudos do comportamento da pessoa que vai fazer com que seu ambiente fique mais intuitivo para a compra. Que legal isso. Agora você tá falando, eu fui lembrando. Você já foi ali na Pão de Mel? Depois da reforma? Gente, ficou incrível. Né? Já fazendo uma publi aqui. Sem querer. A gente corta, coloca um pi? Não, você viu que
como que eles usaram Exatamente, usaram essa uma estratégia excelente. Porque você entra, você tem que passar por todos os produtos para chegar no caixa. E eles te fecham, né? Eles te guiam, exatamente. Exato. E você já conhece os produtos da Pão de Mel, e sabe que tem uma sabe que a qualidade excelente. É ótima. É uma das mais antigas, talvez, aqui da cidade. Uhum. Você já passa por um lugar novo, que eles colocaram bem do seu lado, que é autosservice. Sim. Né? E aí você já vê um monte de pizza, já vê lanche, já vê salgados, assim, saltando, e você só quer comprar um pão francês. Né? É e verdade. aí você já fica intuitivo. Pode ser que eu não compre naquele dia. Mas isso é vender, né? O cliente, a venda não se conclui quando o cliente pega o produto e vai embora. O papel do marketing é esse, é fazer com que o cliente volte. Isso é o papel do marketing. Isso é vender para nós. Entendeu? Sim. Então, fazer tudo isso com que o cliente tenha uma boa experiência ali, que ele possa ver um pouco do mix de produto que você tem. Pode ser que ele não compre no dia, tá tudo bem. Mas ele vai lembrar de você. E vai comprar em outro momento. Com certeza. Muito legal isso. Uhum. E você tá tirando, assim, muita coisa, né? Acho que dúvida de muita gente, desmistificando muita coisa, assim. Muito Espero que sim. Espero que sim. Ah, com certeza. Você tem algum case que você implantou? Tenho. Eu te falei, uma desses da estratégia que a gente usou justamente do choque cultural ali, né, do lado ser bilíngue. Mas quando eu entrei justamente no Shopping China, foi onde eu trabalhei nessa parte de visual merchandising. Então foi mais aqui do que lá? Também isso serve muito, porque nós, como do departamento de marketing, tudo que é oportunidade de publicidade é oportunidade de venda. Então, a gente acaba utilizando dessa forma para que o cliente possa, né, às vezes, um certo produto que coloque somente na loja. Tipo, para você que está na loja, tem tanto por cento de desconto em tal produto. Não divulga em outro meio de rede social. O cliente se sente valorizado. Ele esteve lá, ele gastou 15 horas, às vezes, no ônibus, sair de São Paulo para a Cidade do Leste para fazer uma compra, entendeu? Então, eu tenho que ter uma vantagem também sobre isso, né? Então, ver uma forma são opções de case que a gente acabou fazendo. Aqui no Shopping China, por exemplo, muito dos cases que eu acabei fazendo é justamente criar vitrines que sejam criativas. Teve uma vitrine, eu lembro muito até hoje, uma vitrine que a gente teve uma campanha do Dia das Mães, e no setor da marca de Coca-Cola, a gente contratou uma decoradora e ela fez tudo de balão, e ela fez um monte de cachorrinhos em formato de balãozinho, que para mãe de pets. Então, a gente pegou para trazer tudo isso, somente para lembrar, sabe? Mas, tipo, é uma forma da gente deixar a vitrine um pouco mais legal, sabe? Porque a Coca-Cola tem isso de ser jovem, de ser não sei o quê, entendeu? Sim. Então, enquanto o setor estava lá, Feliz Dia das Mães, um coração, assim, não sei o quê, a gente teve um ambiente, pelo menos, diferente ali. Então, tem muita coisa interessante que dá para fazer, pelo menos, esse lado do visual merchandising. Que legal. E agora vamos eu quero puxar pro meu lado. Vamos lá. Já falando de rede social, em relação a posicionamento, certo. Qual que é a sua opinião sobre ter Instagram pessoal, Instagram da empresa? Como conciliar isso? Onde postar mais? O que conecta mais? Bom, todo Instagram que se abre do novo e sendo empresarial, a pessoa já acha chato. Porque é um lugar 100% de propaganda, né? É uma vitrine ali, né? O Instagram é uma vitrine. Para a gente, se for falar de empresas, é uma vitrine. Na verdade, ele é o último ponto que o cliente vai saber se vai decidir ou não ir na sua empresa. Ele pode achar a sua empresa através do Google, de qualquer outro lugar, pode até ser mencionado aqui num podcast, mas a pessoa, obviamente, vai entrar no Instagram e é lá que ela vai decidir se ela vai ou não consumir o produto ou pegar o serviço. Então, o Instagram ele tem que ser muito bem definido. Primeiramente, é entender qual é o seu público e qual é a essência da sua marca, né? O que essa marca quer transmitir. Você, obviamente, vai ver que você, às vezes, vai até comparar, poxa, mas no meu Instagram tem mais visualização que no meu próprio. No meu Instagram particular tem mais visualização que no meu corporativo, né? No meu profissional, não sei o quê. E muitos deles desmotivam, fecham o profissional e acabam usando somente o particular. O que tá tudo bem, sabe? Você pode continuar usando. Se você é uma pessoa, principalmente na área de prestação de serviços, né? Você pode continuar usando seu Instagram particular e dividir isso muito bem.
sabe? Você pode... Mas assim, as pessoas só precisam entender que a partir do momento que você tem um Instagram em conjunto, você tem que ser uma pessoa um pouquinho mais limitada na hora de divulgar certas coisas. Então, ver se vai fazer sentido você ficar publicando fotos num bar com os amigos, ou, né, uma foto que seja que não condiz muito com o seu lado profissional. Então, tem que ter esse cuidado se você for juntar. Né? O que também não é um problema, como eu falei. E separar também não é um problema nenhum. É mais organizado? É mais organizado. É mais demorado para chegar às pessoas? É demorado. Mas se você usar as estratégias corretas, né? Se você saber quem é seu público, se você tem noção de que sua marca quer transmitir, quem é seu cliente ideal, você vai conseguir fazer um trabalho muito bom também separados, entendeu? Eu conheço, por exemplo, pessoas que abriram contas e a conta particular, não tem nada de seguidores, a profissional está lá em cima, entendeu? Então, tem coisas assim que você pode muito bem separar. Tem que ter uma estratégia muito bem definida. Se você não sabe o que você quer ou como começar, por onde começar, contrate um profissional na área de marketing, né? Conte para ele o que você quer transmitir. E isso é muito importante, porque muitas pessoas... Tudo envolve a marca. O que é marca? É qualquer coisa que te faça lembrar da sua empresa. Pode ser qualquer coisa sua. Desde um gesto, um som, o cheiro. São qualquer coisa que desperta os 5 sentidos. Se eu fizer assim para você, você vai lembrar de uma marca. Se eu falar plim plim, você consegue lembrar de uma marca. É verdade. Se você consegue passar numa loja, você sente o cheiro daquele chiclete, você sabe que está se referindo à Melissa. Porque cria memórias afetivas com você. Porque te faz lembrar da sua empresa, da empresa. Sim. Certo? E Melissa, por exemplo, uma marca agora que se consolidou muito bem, te faz lembrar de coisas do passado, né? Porque provavelmente você deve ter usado quando era adolescente, criança, né? Sim, Então, marca isso. É qualquer coisa que te faça lembrar da sua empresa. Isso você tem que ter muito bem claro e definido para você poder transmitir de uma forma transparente para o seu cliente, para o seu público em geral. Então, tendo essa noção, eu acho que é uma porta de entrada muito grande para você saber como se posicionar nas redes sociais. O erro que muitas pessoas cometem é criar logo primeiro e depois criar o layout da loja. Tem muitas pessoas que fazem isso. Vai lá no Canva, cria uma logo que é bem genérico, não recomendo. Vai lá, cria uma logo, e aí depois usa as cores que ela acha bonita, depois pinta a fachada da loja com as mesmas cores, não sei o quê. Não tem uma identidade, não tem uma essência. Não, entende? É genérico. Se você for seguir somente de um aplicativo que ele é popular, todo mundo usa, que é gratuito, né? Então, acaba você não tendo uma identidade pessoal. E o que você quer transmitir com isso? Quem é o público que você quer atingir? Entende? Então, você tem que muito bem estruturar por onde você tem que começar. Olha, eu trabalho com tal serviço, então eu sei que eu vou atingir a maioridade do gênero feminino, do gênero masculino, a idade delas vai ser tal, eu quero que minha cliente seja assim, assim, assado. Com isso, você vai saber por onde procurar elas, certo? Então essa minha cliente aqui, ela já é uma pessoa de, não sei, 35 anos, já é empresária, já tem o seu próprio negócio. Classe social também. É uma classe social, exatamente. Ver qual que é, se você vai atingir público A, B, C. Vai por várias questões. Você tendo o seu cliente ideal, que é o que você busca, mas não, óbvio que você vai atingir todo mundo, né? Todo mundo quer dinheiro, mas tendo a sua cliente ideal, você consegue ter um direcionamento mais assertivo. É verdade. Em vez de você pegar e fazer publicações, aí, o que eu faço? Será que eu faço uma trend de TikTok? E às vezes aquela trend não tem nada a ver com o que você entrega de serviço. Realmente, você pode fazer um vídeo e ele pode atingir 20, 30 mil visualizações, mas se você converter isso em quantidade de clientes, às vezes nenhum. Sabe? Você tem que usar muito bem. As trends é um perigo para as empresas. Se você for fazer uma trend, tem que ver se sua empresa quer comunicar isso, primeiramente. Se agrega valor para sua empresa, certo? Se você for fazer, tem que ser no tempo correto. Né? Tem muitas pessoas que... até hoje eu tô vendo aquela trend lá da pessoa que vai cair, de repente a pessoa cai de verdade e fala assim, vem aqui. Ou então aquela pessoa que tá caminhando joga uma água. Até hoje tem gente recém fazendo essa trend de, sei lá, 6 meses atrás. Né? Quando era viral. E aí você fala assim, já vi, já passa. Você perdeu tempo. Já perdeu a graça, né? Perdeu tempo. Os seus funcionários perderam tempo. Uma pessoa se molhou. E
tem que saber o momento certo de fazer os materiais e ver se comunica. Aquela trend realmente é muito bom. Todo mundo estava rindo. Muitas empresas cresceram em número de engajamento, talvez em número de seguidores e tudo mais. Legal, tem que fazer parte. Porque eu acredito que as trend, ele cria uma comunidade. Com certeza. Você conversa com as pessoas que estão ali, que são mais atualizadas. Você mostra que você é uma empresa atualizada, não sei o quê. Acho muito legal. Mas, ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado, né? Com esse tipo de coisa. Ver se a trend não está mais velha. Ou então pegar, quando já vê trends de outros países. O que a gente faz muito no Celeste é justamente isso. A gente pega trends brasileiras para a gente poder aplicar aqui no Paraguai e vice-versa. E por aí vai. Tem muitas coisas interessantes que dá para você fazer. É só alinhar certinho a sua intenção como pessoa, como marca, como profissional, né? Conversar com talvez um profissional, acho que isso vai te ajudar muito na área de marketing, para você estruturar muito bem certinho por onde começar, qual tipo de publicidade você vai ter que fazer, se você vai conversar mais através de publicações falando sobre... tem dois lados, se você quer falar somente de preço, se você quer mostrar produto e preço, ou você quer falar... agregando valor, descrição do produto, detalhes dele, porque são duas vertentes completamente diferentes para dois tipos de público e para dois tipos de estratégias. Então, tem que analisar tudo bem, assim, com muita cautela, o que acontece muito hoje em dia. Muitas pessoas ainda não sei porquê, eu juro que eu não entendo. Isso aqui parece até uma polêmica. Eu não sei se aí tem empresário me assistindo, mas eu ainda não entendo porque a pessoa não publica o seu produto com preço. Eles acham que é uma estratégia de eu vou publicar isso daqui e o cliente vai vir falar comigo no WhatsApp. E aí no WhatsApp eu posso mostrar outras coisas. Chato. E às vezes inibe a pessoa, né? Com certeza. Por exemplo, eu posso falar como consumidora que eu concordo com você. E quando eu vejo o preço em algo, eu já fico feliz. Já sei e já vejo se aquilo cabe no meu orçamento ou não. Com certeza. E às vezes eu me interesso de comprar justamente porque eu vi o preço que tá ali. Sim, não é nem estratégia, é o óbvio. Né? Porque você vai gastar menos energia, né? Os dois lados gastam menos energia. Com certeza. O vendedor, porque vai ter que ficar respondendo um monte de gente que não vai comprar. Isso. E quem vai comprar, de ter que mandar e esperar o momento da pessoa responder. Às vezes demora e já perdeu a vontade. E às vezes vira um ciclo infinito. Porque, por exemplo, na área de roupa. Você tem mais coisa? Que não sei o quê. Vou te passar esse daqui também, esse aqui também, esse aqui também. Aí, você, não, eu só quero saber o preço desse. Né? Enfim, existem duas formas de você comunicar. Eu acho que uma das melhores formas de você pegar e comunicar nas suas redes sociais, se você tem produtos para vender, tanto os eletrônicos, não sei, os importados, como também do varejo, já pega e publica o valor. Não tem problema nenhum nisso. Vai gerar competitividade entre o mercado? Melhor ainda. Quem vença o melhor, entendeu? Mas aí você tem que já trabalhar dessa forma, porque... o seu cliente não tem muito tempo de gastar olhando, sabe? Às vezes, os 10 minutinhos que ela tem do trabalho para ver a sua publicação é o tempo necessário que ela tem, porque ela tem que voltar no trabalho. E aí, às vezes, vai esperar que horas depois vai responder? O mundo tá muito rápido, né? Ninguém quer esperar. Então, você tem que trabalhar nisso também. E você não quer vender a roupa? Por que você vai esperar alguém te mandar mensagem para perguntar? Já publica o valor. Na hora a pessoa reserva para mim? Reserva, acabou. É verdade. Pronto, entendeu? Não tem por que você... sim, pode ser que você convença, sei lá, alguém de comprar mais coisas, né? Mas se a pessoa quer realmente saber sobre os seus produtos, ela vai mandar mensagem perguntando. E eu acho assim, no meu ponto de vista, a pessoa que comprar ali, o que tem que ser bom é o pós-venda. Com certeza. Então, ela comprou ali, já viu o preço e tal, beleza. Às vezes nem precisou... partir pro lado humanizado ali. Às vezes ela entrou no link, já comprou, já vai receber em casa e tá tudo bem. Mas eu acho que o pós-venda tem que ser muito importante. É muito bom e importante, porque é aí que ela vai conquistar o cliente, fidelizar e vender mais. Sim. Muitos hoje em dia fazem... Isso daí é uma estratégia excelente. O pós-venda, ela tem que ser, em qualquer ambiente. Tem que fazer. Pergunta, e aí, você viu a roupa? Como que foi? Ou então, eu vi sua foto que você usou no seu vestido. Que linda que você... Sabe? Tipo assim, parece que realmente você se importa com o seu cliente. E deve ser isso. Sim, chegou direitinho, gostou, ficou bom. Né? Exatamente. Eu acho que é um ponto muito importante, realmente, para você poder fidelizar o seu cliente. E é um dos métodos de comunicação que você deve ter dentro do seu ambiente de trabalho.
né? É verdade. Porque isso, por exemplo, é o que faz o Community Manager, que é uma das áreas de marketing, que é justamente criar essa comunidade dentro de tudo, das redes sociais, até mesmo interno da empresa, mas enfim, o Community Manager trabalha justamente isso, ele vai responder ou ele vai interagir com o seu público, né? Porque às vezes você demorar para responder um comentário, por mais que não seja sobre o produto, mas tipo, que legal, não sei o quê, né? Respondeu, que legal, massa, vem visitar a gente, não sei o quê. É importante você manter para gerar engajamento. O Instagram precisa disso. Quanto mais você engaja com seus clientes, eles também vão engajar para você. Então, se você responder o seu cliente, quando o seu cliente entrar no Instagram, os seus posts vai ser o primeiro a aparecer para ele. Entendeu? E tem que ser um jeito... No ambiente de rede social, se você é uma empresa, não necessariamente você precisa ser corporativa. Oi, ponto. Boa tarde. Obrigado por... Sabe, chato. Não precisa. Você pode conversar com ele de jeito coloquial e que seja divertido também. Teve um caso, faz muito tempo, quando eu coloquei no Twitter, eu não tinha conta bancária, eu lembro que coloquei no Twitter... É engraçado, tá? Desculpem, vai parecer um pouco infantil o que eu vou fazer, mas eu vou falar. Eu lembro que eu coloquei no Twitter assim, eu não tenho conta bancária. Mencionei Bradesco, Bradesco, Banco do Brasil e eu acho que é Itaú. Em qual desses 3 bancos é mais confiável para guardar meus galeões? Galeões, o que é? É o dinheiro do mundo do Harry Potter, certo? É de universo aí dos nerds. Quem é nerd vai saber quem é. Eu mandei isso no Twitter. A primeira empresa que me respondeu foi o Banco do Brasil, certo? E eles pegou e falaram assim, e aí, bruxo, como estão as coisas por aí? Que massa! Para você, com certeza nossa, aqui o nosso banco é mais confiável que o Gringotts usou o do banco do Harry Potter também. Então, poxa, isso daí é um community manager. Ele conversou no mesmo idioma que eu. Entendeu? E vocês podem pesquisar vários prints, tem vários prints desses no Google. E ele se conectou com você, com o seu mundo ali. Teve até um caso de um TikToker que ele é designer gráfico, que ele fez eu não lembro de qual marca que ele fez se eu fosse se eu criasse a logo dessa marca, como que seria? E era uma marca grande, tá? E ficou muito feio, tadinho, a arte dele. Acho que você sabe qual é, né? Aqui, ele sabe qual é. Mas você vê os comentários, as próprias empresas... Ele faz isso até hoje. Exato. Todas as marcas ele já fez, Netflix... Exatamente. Mas se você entrar nesses vídeos, as marcas grandes, eu tô falando de marca grande, eu tô falando de KFC, McDonald's, sabe? Essas marcas. Tipo assim... Os comentários eram do tipo, melhore, ou então, tipo, as próprias marcas zoando sim. o designer por ter feito isso. Por favor, pare. Se for entrar em contato comigo, por favor, não venha. Ou então, pelo amor de Deus, não faz com a minha marca. Era desse tipo de comentário, sabe? Então, isso aí é um community manager interagindo, criando comunidade. Porque acontece, se você entrar no comentários, o que eu mais faço quando eu vejo o meme, eu entro nos comentários pra rir mais ainda, né? Sim. E você vê que tem uma marca interagindo dessa forma, de uma forma divertida, leve, né, engraçada e atual, você vai acabar entrando e seguindo ela. Com certeza. Entendeu? É mais uma oportunidade de cliente, entendeu? E por aí vai. Isso daí é uma pessoa que trabalha com esse lado estratégico corretamente. A marca que mais faz isso hoje em dia no Brasil é Duolingo. Netflix, né? E a Duolingo. Nossa, os posts, gente, se vocês quiserem ver criatividade sendo Duolingo no TikTok, ó, é um sabor. É muito bom os materiais deles. Olha, é incrível. Eu passo o dia inteiro, praticamente, assim, procurando referências, né, de outras empresas. É porque você não trabalha, né? Não. Eu fico vendo TikTok, gente. É isso que eu faço. E aí eu vejo essas empresas. Eu mato de rir com o Duolingo. Acho muito legal. Que legal. E... sobre fotografia. Como que tá os projetos de fotografia? Você parou? Bom, vou ser muito sincero com você. Eu trabalhei com fotografia por muito tempo, né? E eu sempre gostei da arte da fotografia. Eu sempre tentei usar disso para poder transmitir o que as clientes queriam, né? Na hora de se expressar. E também para poder expressar artisticamente nas fotografias o que eu queria. Se vocês forem ver minhas fotos antigas, vocês vão ver uma mulher enrolada com um pano de 30 metros no meio de umas pedras. Era bem louco esse tipo de fotografia que eu fazia. Mas eu comecei a perceber do tempo, dos últimos anos que eu estava morando, pelo menos aqui em Ponta Porã, que a fotografia meio que foi perdendo muito sentido para mim, porque ficou muito rápido e comercial.
E não sei se era isso exatamente que eu queria, sabe? Porque os clientes chegavam com uma foto de uma blogueira e falavam, eu quero exatamente isso. Eu só quero 5 fotos para eu postar no meu Instagram. Entendi. E aí meio que, eu não sei se a fotografia foi perdendo talvez sentido para mim, mas eu gosto ainda, eu falo no lado de trabalhar com a fotografia, certo? Eu não sei se é algo assim que eu queria continuar, sabe? Ficou muito genérico, ficou muito monótono para mim. Sempre as mesmas poses, eram as mesmas referências, o mesmo estilo de fotografia, então... Ficou monótono. Ficou. E aí, quando eu queria criar algo diferente, eu não tinha público, porque não, sabe, não Ninguém era queria. isso. Enfim, aí foi indo. E quando eu chamava pessoas para ser modelo, às vezes, de algo diferente, essa pessoa falava assim, certeza, não sei o quê, não, porque é realmente algo diferente. E aí não quer publicar essas fotos nas redes sociais, então ficava dessa forma. Então eu fui deixando de lado e realmente me entrei de cabeça no lado do marketing, mas a fotografia continua até hoje. Mas essa parte da fotografia dá para usar como estratégia de marketing também, Com né? certeza, é uma das. É? É uma E das. como dá para fazer isso? Você quer uma na prática? É. Apple. Cadê seu? Apple. Eu acho que Apple tem uma estratégia muito boa nas fotografias deles, que eles publicam em absolutamente tudo. Porque eles têm muito bem definido o que eles querem quando eles querem mostrar um produto. Se você reparar, as fotografias da Apple de produto é sempre nessa pegada clean, tecnológica. E que sensação que isso cria no consumidor? De algo exclusivo, né? De algo diferente e também muito moderno. Então, as fotos da fotografia da Apple eu acho muito legal. A campanha, por exemplo, que aquela blogueira Boca Rosa fez, agora ela fez um trabalho de marketing excelente. Eu acho que essas influenciadoras atuais, como blogueira, Mari Maria, Francine Elk, são pessoas que tem que bater palma, tem que levar em consideração. A gente que tem um olhar analítico na hora do marketing, a gente consegue ver realmente como a estratégia funciona. As 3 lançaram exatamente a mesma coisa, que é um gloss. Um gloss. Um gloss. Qualquer marca de maquiagem tem gloss, né? Mas cada uma delas com uma estratégia completamente diferente e que gerou uma procura do mercado, assim, dos clientes muito grande. A Boca Rosa fez o material com aquela a Valesca popozuda, fez o videoclipe com ela, assim, com a água, e ela falando de empoderamento, você vai ficar gostosa, usando, sabe, dessa forma, assim, bem forte, e era um gloss. Eu tô falando de um gloss, entendeu? Então, tipo, a Francine Elk também, ela lançou exatamente na Páscoa um gloss de chocolate, que era um pedido que os seguidores dele já pediam há muito tempo, porque ela tinha lançado, acho que um gloss que tinha efeito de deixar a boca maior, certo? Aí ela relançou, porque os consumidores não queriam que tivesse esse efeito, mas eles queriam exatamente o mesmo. E ela relançou na Páscoa, porque a cor do gloss dela é de chocolate. Então, ela criou toda uma estratégia visual de fotografia. Ela usou 2 estratégias que eu acho muito interessante, que é o oversized marketing, que é marketing em grande escala. Sabe aquelas fotografias que o produto é gigantesco no meio da estrada? Tem um pouco de Photoshop ali, mas é uma estratégia muito legal. E também o marketing sensorial. O marketing sensorial são quando você utiliza produtos que despertam os sentimentos do consumidor, da pessoa que está assistindo. Sejam eles pelo olfato, pelo tato, qualquer um dos tipos. A Rodi, que é aquela marca da Hailey Bieber, usa muito isso. Ela pega as maquiagens dela, coloca dentro de um cheesecake, coloca dentro de um café, coloca dentro de uma banana split, sabe? Porque tem referência, talvez o cheiro, o gosto, a cor. Então, isso desperta um dos 5 sentidos. Uma foto gigantesca de um hambúrguer ali no meio, como que foi da Mari Maria que ela fez com o da Burger King. E ali no meio, o gloss dela, entendeu? Então, tipo, é dessa forma que a fotografia pode influenciar o poder de compra. Entendi. Sendo 100% criativo, tendo a identidade visual da marca muito bem definida e a estratégia onde você quer chegar e quem são os seus consumidores. Você vai ter claramente quais são os tipos de fotografia que você pode fazer. Tá. Agora eu Novamente vou pra fazer você? uma pergunta pessoal. Vamos lá. Como colocar isso? Eu devo, como prestadora de serviço, utilizar mais fotos? Colocar fotos? Que tipo de fotos? Nas suas redes sociais, Nas você minhas fala? redes sociais. Bom, você ter um perfil corporativo
Claro que é importante você ter um ensaio fotográfico corporativo. Eu acho isso muito válido, certo? Porque você é o seu próprio rosto. A não ser que você contrate uma outra pessoa para ser o seu rosto. O que também não tem problema nenhum, sabe? Ou não ter rosto nenhum. Mas como você é prestador de serviço, a pessoa tem que te procurar, tem que assimilar. As suas fotos têm que ser muito bem comunicada sozinha com aquilo que você quer comunicar fora dela, certo? A sua foto tem que ser exatamente como a sua marca quer ser vista futuramente. E elas têm que ser atemporais. Essa mesma foto que eu vou utilizar agora, que eu fiz ensaio em 2025, tem que me servir daqui 10 anos ainda. Tem que ser atemporal. Quando você está falando de uma empresa, eu mesma. Certo? Até hoje eu uso as fotos que você fez. Exato, porque são atemporais. Exato, mas é isso. Porque, por exemplo, se você pegar e fotografar um ensaio fotográfico num fundo colorido, com uma roupa colorida e não sei o quê, tudo bem, tá bonito, você pode utilizar isso. Mas daqui, não sei, daqui a 2 anos ainda vai servir essas fotos? Entende? Não é um investimento que você poderia economizar quando você fizer umas fotos atemporais? E como você quer comunicar como empresária? Entendeu? Sim. Então, sim, eu acho que as fotos vocês podem utilizar em materiais gráficos, se for muito bem com estratégia, tentar levar em consideração as suas expressões, o estilo, ou até mesmo a pose, com o que você quer transmitir. Leve referência para o seu fotógrafo de estilo de fotografia que tem a ver com a identidade da sua marca. Escolham as cores da sua paleta de roupa que tem a ver com a sua própria paleta da sua própria logo, por exemplo, da sua marca. Porque, como eu te falei muitas vezes, a marca é isso. Você não precisa necessariamente falar. Mas se você está usando as cores, vai associar essa marca. Inclusive, eu mandei fazer, né, a minha identidade visual, preenchi um questionário lá. Aí a gente coloca as ideias, qual que é o público, se é mais homem ou mulher, o que eu quero transmitir, tem lá as perguntas, a paleta de cores. Você define mais ou menos o que você quer. Mais ou menos, eu coloquei algumas que eu achava que era legal. A logo também, como que eu gostaria que fosse, mais ou menos algumas inspirações, né? Eu tô super ansiosa pra saber. O mood board. Como que vai fazer? Eu acho isso muito interessante, essa parte de designer, eu acho lindo. É lindo, 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 lindo. Me deram 8 dias úteis pra me mostrar a prévia. É um trabalho. Ai, eu tô ansiosa. Esse lado criativo de criação de logo, gente, vamos lá. Eu também trabalho com isso, também trabalho na parte de designer gráfico, mas é justamente isso, é um processo que demora mesmo, tá? Eles vão te mandar um questionário justamente para você contar um pouquinho sobre você, da essência, o que é a sua marca, qual é o público que você imagina. Isso já te faz pensar também, é importante. É importante, porque isso tem que estar alinhado depois, né? Você vai colocar o que você espera dela com as suas cores, o estilo de fonte que você quer. É isso. Você manda inspiração para ela, tá? Esse é o primeiro passo. Ela vai mandar para vocês algumas opções junto com outros mood board, né? Onde você pode utilizar essas logos. Se você for usar, por exemplo, numa camiseta, numa caneca, numa agenda. É muito legal essa parte criativa. E eu te recomendo muito você debater muito com ela, perguntar para ela... por que dessa curva? Por que disso? Por que você decidiu colocar dessa fonte um pouquinho mais fina? Por que teve esse corte aqui na letra S? Não sei. Pergunte para ela. Porque você tem que entender também a visão do designer, certo? E você tem que ver se isso é compatível com o que você quer. Sim. Entendeu? Porque uma logo, ela também tem que ser... Quando você cria, você tem que imaginar que ela vai ser eterna. Por mais que muitas empresas façam o rebranding, né? Hoje todo mundo está fazendo rebranding, né? Mas por mais que para você poder utilizar ele por muito tempo. E somente o designer vai entender que esse material gráfico vai servir em outros lugares. Se você quiser fazer outdoor, se você quiser colocar uma televisão, não sei, até mesmo na sua logo no seu Instagram, quando você for mencionar ele, se ele vai ser dividido em um isologo, que é somente uma bolinha, se vai ser o logo completo, se vai ser o logo com slogan, se a letra S mesmo já vai ser seu logo, tudo isso você tem que acabar perguntando para ele. Por isso que eu acho que muitas pessoas pecam muito quando entra num aplicativo como Canva, por exemplo, sendo muito sincero, entra no aplicativo Canva, escolhe aquela logo genérica, né? Por exemplo, as maquiadoras que fazem design de sobrancelha, sempre o mesmo estilo, né? Aquela que faz assim... Aquele redondo com plantinha, sempre no estilo. Não dá para você fazer uma camiseta com ela.
Não dá. Não dá para tirar o fundo dela porque você não enxerga. Esse mesmo material não funciona somente no branco, não funciona somente no preto, entende? Sim. Sua logo ele pode estar estampado em qualquer lugar. Esse é o importante da logo. Então, curta esse processo do lado do criativo. Quando você receber um pouquinho da proposta, senta, veja com muito detalhe, porque ele vai te representar em todos os lugares. É verdade. E isso, por exemplo, se eu for começar a postar conteúdos no Instagram, no meu pessoal, eu devo colocar essa logo, essa marca em todos os posts? É importante, você como empresa, é importante, eu acho que é válido, porque você tá, como que eu vou te falar? Você tá promovendo algum produto ou serviço, se você for fazer exatamente isso. Seria um reforço ali, né? Claro, vai ser um reforço. Você pode fazer isso, ou se sua marca está muito bem estabelecida, as cores já vai falar por si só, entendeu? Mas é mais com o tempo, certo? Existe muito tipo de estratégia diferente para se fazer para você conquistar mais clientes, né? Uma dessas que você está fazendo aqui agora é uma estratégia excelente. Você está, né, falando com outras pessoas e, ao mesmo tempo, está se promovendo você como profissional. Sim. Mas existem também outras formas. Você pode muito bem publicar posts de flyers informativos, onde falam, por exemplo, o que é... Cita alguma coisa. O que você está fazendo agora? Imposto de renda. Imposto de renda. Os mitos e verdades, imposto de renda. Eu acho muito legal isso, porque daí você publica através de um flyer, pode ser que não chegue tanto numa pessoa, porque o que acontece? Eu acho que isso ocorre muito na hora de fazer criação de conteúdo, pessoas que são formadas, por exemplo, na área de direito, na área de administração e também um pouco na área de contabilidade. É não saber comunicar e conversar diretamente com o público. Sim. E, se você reparar, grandes atuais advogados que conseguiram clientes através de redes sociais são profissionais que souberam se comunicar com o público. Então, eles trazem através do humor, eles trazem através do teatral, do lúdico, o que é, por exemplo, o que é comum entre perguntas do dia a dia, certo? Em vez de você pegar e falar assim, no artigo tal... apresenta tal coisa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você matar alguém, você pode ir preso. Não é isso, sabe? As pessoas trazem isso. Olha só, você já é público. Todo mundo conhece. A lei já é pública. Você pesquisa? Quase não. Você vai contratar um advogado porque você tem preguiça de ler. E além de ter que ler, tem que interpretar. Então você acaba se desviando por esse lado. E ter esse tipo de informação é mais uma vez chato. Se você conversar com o seu público de um jeito coloquial, ao mesmo tempo divertido, mas informativo, eu acho que dá muito certo. Tem muitos influenciadores, muitos tiktokers que fazem isso. Provavelmente você já viu aquela fadinha do consumidor. Você já viu? Assistiu a fadinha do consumidor? Também tem uma outra que é um cara que cria situação, por exemplo, ele foi no sushi, ele passou mal com o sushi, não sei o quê, e ele pode processar ou não o sushi, entendeu? Boa. E tem aí... um da área trabalhista que eu vejo muito. Exato. Que ele fala alguma situação do trabalho ali, de contratação da Exato. pessoa. Aí ele mesmo reproduz o patrão, o advogado. Tá vendo? Enfim. E aí ele vai fazendo isso. E você sente que ele tem autonomia para falar disso. Você vai acabar contratando um cara assim, entendeu? Porque já passou com você. Agora, se você falasse em modelo de artigo, você talvez nem entenda. Sim. Entende? Isso, por exemplo, do trabalhista, cheguei 10 minutos atrasado, posso ser descontado? Não, porque tem uma lei lá que tem um limite, não sei quando, entendeu? E ele cria essa situação do chefe, do funcionário que chegou atrasado. Isso eu acho muito legal. São pessoas que souberam se comunicar com o cliente, porque viu uma necessidade nisso, né? É verdade. E o que ele está fazendo? Somente transmitindo o que já é público. Como eu já falei, todo mundo pode ler lá os códigos penais, lá tudo certinho, né? Tá no Google isso. Assim também como informações sobre o lado contábil, também está disponível a maior parte deles. Assim como também na parte administrativa, tá tudo. Então é só, a pessoa já tem preguiça de ver e interpretar. Então, tipo assim, por que dificultar também através de um vídeo? Entendeu? Você pode facilitar muito bem. Então, fazer esse tipo de material, acho que é muito importante. Para você entregar valor e as pessoas souberem que você sabe do assunto e você com certeza vai ganhar um cliente. Muito bom. E você acha que deve misturar ali, por exemplo, mesclar? Eu fiz um post desse falando de imposto de renda, dando uma dica ali ou desmistificando alguma coisa.
e depois eu vou lá e posto uma foto de uma viagem minha. Não, né? Eu acho que são para dois públicos totalmente diferentes. Aquilo que eu falei, se você vai juntar as duas coisas têm que fazer sentido, certo? Tem muitas pessoas que publicam do lado do dia a dia delas, que são, não sei, pessoas que... como que é o nome de pessoas que... Esqueci o nome. Assessor, sabe? Que vai lá, assessora uma empresa, não sei o quê. Ela publica os posts delas viajando, mas sem nada. Às vezes trabalhando, às vezes, não sei, curtindo uma praia, mas assim, tipo, falando de olha só onde o trabalho me trouxe, uma coisa do tipo. Sempre associando uma coisa com a outra. Entendi. Mas assim, fazer essa separação, eu acredito que é muito hard, sabe? Fazer, tipo, publicar uma foto numa praia, por exemplo, de biquíni. Eu acho muito complicado do lado de um post informativo, por exemplo, sabe? Eu acho que aí sim, se você não souber, se você perceber que as duas coisas, é melhor separar. Separa que é melhor, entendeu? Então, as publicações, vamos supor que se eu quero postar algo que eu tô viajando, não numa praia, né? Que aí também não... né? Depende da foto da praia, né? Claro, porque você já foi em praias, porque você foi a convite da CF e tudo mais, que você estava lá com outras pessoas. As convenções normalmente é em litoral. Aí é diferente. Então eu tenho que direcionar o post de uma forma que vai ser condizente ali. Por exemplo, eu fui pra Disney. Aí todo mundo achou que era passeio, mas não, foi numa imersão com 40 contadores. Na Disney? Na Disney. Amigo, eu ia passar agora. Aí nós fizemos uma imersão lá da Disney mesmo, de gestão da Disney. De conhecer ali como que é o jeito Disney de encantar clientes. Então, legal, foi um estudo ali sobre. Então, por exemplo, eu postei uma foto lá com o Mickey. Então, eu devo usar essa foto de uma forma que traga para o meu público ali. Com certeza. Da área, né? Então, Sim. Eu sou contadora, mas eu tô aqui fazendo uma imersão assim assado. Exatamente. Não tem problema. Você, como eu falei desde o começo, não tem problema você juntar as duas contas, sabe? Mas você tem que separar muito bem. Você sabe que você vai ter que deixar um pouco de lado essa vida particular, quando você publicar essas coisas, e focar mais no que vai te trazer retorno. Sim. Né? Então, sim, você tem que separar. Separar não, você tem que analisar muito bem o que você quer transmitir na hora de você fazer a publicação. E existem também outros lugares para você fazer isso. Então, por exemplo, eu acho muito interessante você fazer um post desse que você foi na Disney no LinkedIn. Lá é um ambiente 100% corporativo, de networking. Né? As pessoas estão lá para poder fazer conversas e passar informações. Eu acho que quase todas as atualizações do mercado, principalmente na minha área do marketing, também na contabilidade, informações novas, estudos novos, artigos novos, estão tudo lá. Eu acho um ambiente muito legal para você poder transmitir um pouco do valor da sua empresa. E são empresas que fazem muito bem isso. O próprio Shopping China faz isso. Não sei se você sabia, mas o Shopping China está no LinkedIn. E os posts do LinkedIn faz qualquer um querer fazer parte da empresa. É muito bom, porque eles utilizam muito bem a ferramenta, eles comunicam os valores da empresa, utilizando o método de trabalho deles, os próprios funcionários dele, o que faz com que mais pessoas queiram fazer parte desse grupo. Cell Shopping, Nisei, o Shopping China, eles fazem esse tipo de material no LinkedIn que são excelentes. Não somente publicando coisas, por exemplo, hoje tivemos um workshop sobre tal coisa. Toda empresa faz isso. Pode publicar? Pode. Mas não gera aquela conectividade para eu querer fazer parte, sabe? Interesse ali. Então. Exato. Lá eles publicam várias coisas muito legais. Eles dão dicas, por exemplo, 5 dicas de como liderar uma equipe. Esse tipo de post, por exemplo, eu acho muito legal, que são posts interativos, são pessoas falando, de colaboradores falando, tudo mais. Isso é muito legal. Tem que saber o que você quer publicar e você pode usar canais para isso. Entendeu? Legal, bom saber. Utilizem o LinkedIn. Eu tô falando muito sério. Se vocês colocarem empresários que têm empresas aqui em Pedro Juan e Ponta Porã e que têm um número de colaboradores grandes e que vocês tenham projetos para deixar os seus, como que fala, de recrutamento e seleção, algum tipo de benefício que vocês trazem para os seus colaboradores. Se vocês estão no LinkedIn, eu acho que é um lugar muito legal. Você pode até, não sei, lá no LinkedIn pode surgir muitas oportunidades. Quem sabe abrir uma franquia do seu próprio negócio.
Com certeza. Porque lá também tem investidores, entendeu? É verdade. Acho que lá é o melhor canal para trabalho, né? Sim, se a pessoa se a pessoa manda currículo através do LinkedIn, você pode ter certeza que é uma pessoa atualizada, por exemplo, né? Porque é uma pessoa que não vai mandar aquele currículo genérico da pessoa do LinkedIn, são pessoas que estão atualizadas, pessoas que já são mais modernas, mais estudadas, talvez, e por aí vai. Não generalizando, mas pode ser que sim, entendeu? O LinkedIn, eu ainda acho que é uma das melhores ferramentas. Além disso, eles sempre publicam no LinkedIn cursos gratuitos, eu acho isso muito legal. As próprias universidades que dão aulas em AD, eles também disponibilizam gratuito para as pessoas alguns cursos, isso eu acho muito legal. E que dificilmente você vê nas redes sociais, entendeu? Sim, porque não é o canal também, né? Não é o canal, tem que saber onde comunicar. No Instagram, por exemplo, você sabe, vamos falar de um caso específico do próprio Shopping China. Sabe que você entra lá, você vê produto, é um catálogo, como você mesmo disse, certo? No LinkedIn, eles vão publicar essas coisas. Eles vão publicar, essa semana temos promoções de perfume 50%. Não. Ali é um canal de é um comunicação canal diferente. Para outro público, que Exato. é o público que eles querem para trabalhar lá. Também. Teoricamente. Porque lá estão te seguindo as pessoas que querem fazer negócio. Que querem fazer negócios, que fornecem coisa para você, né? Verdade. Essa parte também que trabalha na área da importação, distribuição. Lá vai estar as marcas que você representa, né? Então, é importante você... Porque a marca leva tudo em consideração, até mesmo como que os seus colaboradores se sentem dentro do ambiente laboral, né? Então, é muito importante isso. É verdade. Bom, como você já falou ali da parte da educação e tudo mais, como tutor acadêmico, qual que é o maior desafio em preparar alunos para esse mercado tão dinâmico? Eu acho que é justamente fazer os alunos entenderem e não se frustrarem de que a teoria, muitas vezes, como eu já falei, não vai ser exatamente a mesma coisa na prática. Eu acho que é uma das coisas que é mais difícil de transmitir isso, porque muitos dos alunos, muitas vezes, deles é um primeiro trabalho, muitos deles ainda não trabalham, né? Eu ouvi vocês conversar nos outros podcasts, tanto da Naomi quanto do Paulo Biol, que eles falam assim que se eles tivessem um pouquinho desse conhecimento na faculdade, do lado do empreendedor, não sei o quê, as coisas poderiam ter sido diferentes na abertura deles, o que eu acho muito importante. Sim. Gestão financeira. Sim. Né? Se todas as faculdades tivessem um semestre de administração ali, de como gerir pessoas, nossa, as pessoas iam sair perfeitamente para o trabalho. Porque é isso, a pessoa faz um curso, como por exemplo do Paulo, que fez odontologia, mas está perdida para o ambiente de trabalho, não sabe por onde começar. Mas trazendo isso para o lado dos alunos, transmitir justamente isso, de que no mercado de trabalho é completamente diferente, e principalmente de que o mercado está mudando o tempo todo, que tem que sempre estar se atualizando, tem que ser ágil, tem que ser dinâmico, ao mesmo tempo tem que transmutar entre uma coisa e outra, transmitir isso, e que não é somente a parte da teoria, eu acho que é mais difícil. Eu acho que das aulas que eu mais gostava na faculdade eram as práticas. Obviamente, todo mundo sabe disso. Mas as práticas eram realmente o que acontece, porque a gente dava estudo de caso, a gente pegava caso real de uma empresa, né? Na Natura, não sei, a gente pegava um caso, trazia isso para o debate. Eu acho que a melhor forma de você aprender é através do debate dentro da faculdade. Eu fazia meus alunos debaterem muito entre eles a respeito de qualquer assunto, dividia a sala em duas, essa turma aqui defende, essa turma aqui é contra, fazer os dois debaterem, porque isso traz uma vivência melhor, sabe? Com certeza. E aí, faz eles pensarem também, né? Com certeza. E você, com isso, você consegue fazer com que o assunto em si entre mais nele. E você, com certeza. Quando você defende, você está em 2 pontos. Mesmo que eu não queira defender, eu tenho que defender. Então, eu estou do 2 lados. Você vai ter que pensar em alguma coisa. Claro. E você vai estar dos 2 lados. Isso faz com que você seja um gestor, talvez depois, um pouco mais resiliente. Então, por aí vai. Porque no ambiente de trabalho é isso. Você tem que ser mente aberta para tudo. As empresas que são mente fechada, muitas vezes... Não dá certo, né? Sempre tem funcionário que vai acabar saindo, vai ter rotatividade de colaborador, vai ter um ambiente laboral muito bom. Então, o chefe que tem uma mente alinhada, que está aberto a ouvir, que sabe... Eu acho que é um dos pilares da liderança. Agora, você contando, eu lembrei de quando você era tutora ali de administração e contábeis, né? E aí você chamava as pessoas... Inclusive, você me convidou para ir lá falar sobre a prática, eu tô lembrando até esses dias isso. E é verdade. E aí, os alunos, eles vieram fazer perguntas depois, assim, até no particular. Claro. Como que é? Porque eles eram muito crus, né? Normalmente
Assim, a não ser Eu que alguém... dava aula para o primeiro ano. Foi o primeiro, exato. E muitas vezes são pessoas que não estão na área, não estão trabalhando num departamento que é correlato com a atividade ali, Claro. com a faculdade que está cursando. Então, você chamava as pessoas, profissionais, para ir lá falar da sua experiência, da sua atividade, da prática. Acho que isso é muito bom. Foi uma das melhores coisas assim, que eu aprendi na minha própria faculdade, justamente isso. Porque aqui na minha faculdade, onde eu estudei, eu gostava muito desse tipo de... A gente chama de palestra, né? E tudo mais, assim. Eu gostava muito. Foi onde conheci, por exemplo, a Roseli... Da Sicredi, esqueci. Sicredi da John Deere, Sueli. A Sueli do Sicredi. Sueli Sicredi. A da John Deere. A Rose. Onde eu me apaixonei nessa mulher, porque ela contou a história de vida dela. Sim. E como ela é não sei, batalhadora, e ela é muito inteligente, é muito legal ouvir esse tipo de coisa, e ela trouxe informações muito importantes de mercado, ideias e tudo mais, como que ela fez em determinada situação. Isso te prepara muito melhor, sabe? Tipo, ouvir da experiência, muitas vezes, é bem melhor. A teoria, ele funciona, te dá ferramentas, né? Nós, hoje em dia, não teríamos... Eu, por exemplo, utilizei muito a ferramenta de teorias, o que está na literatura, como eu já mencionei, Kanban, o próprio Scrum, né? Fazer uma análise SWOT antes de você fazer um projeto. São ferramentas, a própria faculdade te dá isso, é legal. Mas o maior desafio é justamente fazer eles entenderem. O que eu mais tinha é justamente isso. Eles estavam numa área da faculdade, mas eles estavam trabalhando em uma outra área completamente diferente, entendeu? E é normal isso. E quando eu peguei os alunos do primeiro ano, então muitos deles nunca nem pisaram no ambiente de trabalho, nunca precisaram bater ponto, sabe? Então mas ao mesmo tempo é muito gostoso. Eu gostei muito de dar aula, mesmo. Eu tinha muitos alunos, muito queridos eles, e eu tentava fazer as aulas ser o mais dinâmico possível, porque eu recebia informação e tudo mais de que eles, às vezes, não estavam conseguindo compreender, porque no livro... Então, trazer na prática mesmo, fazer eles conversarem, fazer eles pensarem, eu acho que é a melhor forma de você engajar o seu aluno para ele continuar também, inclusive, na faculdade, né? É verdade. Porque hoje, nessa geração, elas querem as coisas muito rápido também. E, às vezes, passar 4 anos ali sentado numa sala de aula... Essa geração, eles querem as coisas muito rápidas, e realmente é isso. Então, quanto mais o professor também, ele também é o marketing da própria universidade, né? Com certeza. Então, se o professor é bom, vai ter aluno que vai ficar por causa de um professor. É verdade. Entendeu? Agora, voltando para o marketing de negócios. Vamos lá. Você já trabalhou em importadora e distribuidora, também, né? Também. Como que é essa questão do marketing para esse tipo de setor de serviço? A pessoa acha que o marketing é somente para quem é varejo, comércio, e que também é prestador de serviço, né? E aí nunca imaginou que uma empresa de importação e distribuição também teria de contratar marketing, que ajuda 100%. O que acontece? A diferença do marketing que a gente utiliza para uma importadora e distribuidora é completamente diferente do que a gente utiliza para o varejo e tudo mais. Por quê? A gente utiliza o método B2B, Sim. que é empresa por empresa. Então, fazer com que a sua marca, sua empresa como em si, tenha muito bem definido, e também fazer essa colaboração com a outra empresa. Então, querendo ou não, vamos partir para o prático, certo? Para redes sociais, vamos lá. Porque eu acho que a maioria acha que é isso, né? Mas vamos falar do prático, que é o que todo mundo quer ouvir. Que tipo de publicação eu devo fazer se eu tenho uma importadora distribuidora, né? Para que público eu devo gerir? Aí vem o LinkedIn, que a gente acabou de falar, né? Um deles é o LinkedIn. A gente usava muito o LinkedIn. Realmente funcionava muito, porque tem muitos investidores lá. Segunda coisa, você tem que educar o seu público das redes sociais, do Instagram, para importadora e distribuidora, tá bom? Tem que educar. Tem que publicar materiais que possam servir para ele na agregação do valor do seu produto. Passar informações do produto. E muitas vezes o Instagram acaba trazendo isso justamente porque as pessoas acham que no Instagram é somente publicar uma foto, uma descrição, não. Mas é a forma que você vai divulgar também. Então, quando a gente trabalhava na parte das empresas de importadora e distribuidora, o marketing ele tinha que fornecer muitas coisas também para as empresas, onde o marketing também entra. Então, desde o layout, da onde vai estar exposto aquele produto que o cliente comprou com a gente,
né? A marca comprou com a gente aquele produto, aquela empresa comprou com a gente, então a gente tem que analisar muito bem como que vai estar exposto o meu produto, se vai ter a logo bonitinha da minha marca lá em cima. Eu devo fornecer para a empresa que compra de mim as marcas promotora, ativações, dar materiais para eles, né? Gráficos, de vídeos. Porque acontece? Imagina, você é uma empresa que está comprando com o meu produto, não sei, uma bebida. Né? Você distribui a minha bebida, você vai para o seu consumidor, para o meu consumidor final. Você tem que me dar toda a ferramenta para vender. Porque a sua comunicação é comigo, não com a marca em si. Né? Se eu sou representante, por exemplo, da Coca-Cola, você não vai entrar em contato com o pessoal da Coca-Cola para te passar material gráfico. Exato. Sou eu, porque eu que sou a ponte com ele. Então, nós, da importadora e distribuidora, tem que dar todo esse tipo de suporte para a empresa, por isso que eu falo que é um marketing B2B, o tempo todo tem que estar ali alinhado 100% empresa com empresa, e também tem usar dessas ferramentas para poder divulgar nessas redes sociais. A gente tem que dar catálogo, tudo bonitinho para as empresas. Muitas empresas, por exemplo, quando eu trabalhava lá na loja, mandava o catálogo em planilhas. E aí, tudo bem, se é uma marca que a gente já conhece, né, a gente não precisa de muita informação. Mas como na empresa, justamente que eu trabalhava, a gente vendia muito produtos de cosméticos asiáticos, né? Então a gente precisava educar o nosso público. Com certeza. Então, porque ele é viral? É viral. Mas muitas pessoas não conhecem. Então, no meu tipo de catálogo, tinha que ter informação a respeito de, por exemplo, para que serve, qual é o tipo de pele, como usar, quais são os benefícios, quais são os ingredientes. Então, tudo isso quem tem que fornecer é o marketing. Ele tem que criar esse catálogo para a empresa em si. Entendi. E tem que estar muito bem alinhado para poder transmitir depois isso para o fornecedor. Para a empresa que vai distribuir depois chegar no consumidor final. E a empresa também saber vender, porque a gente quer que a empresa venda bem. Então, se a gente passar a informação errada, não vai ter venda. E não sai ganhando. Exatamente. E quais são os pilares para esse tipo de campanha? Para essa questão de importação, exportação? Tem uma específica, assim? O modelo específico? Bom, como a gente recebe muita informação da marca que a gente representa, né, para distribuir, então já é um meio caminho andado, certo? Porque a marca meio que já quer comunicar como que a gente tem que se posicionar. Entendeu? Então não é tão difícil não assim. É muito difícil. Eu confesso para você que trabalhar com importação e distribuição não é muito difícil na área de marketing. É bem tranquilo, na verdade, porque já está muito bem definido. A gente não precisa criar fotos, por exemplo, do produto, porque a marca mesmo já te oferece. É uma coisa que vocês não sabem, mas a gente não pode simplesmente trazer uma marca, né? Sei lá, abri uma loja ali no Paraguai, eu trouxe Carolina Herrera, aí eu vou lá e coloco uma foto gigantesca da Carolina Herrera para mostrar que a Carolina Herrera está errado, tá? Se você não comprou com o fornecedor correto, né? A Carolina Herrera não vai gostar nada disso, entendeu? Se vier depois uma pessoa vistoriar e ver que tá ali a sua marca, não tá legal, entendeu? Então, a marca mesmo já oferece para você os materiais gráficos, muitas vezes deles já são vídeos, já são fotografias, já te entrega fotos em fundo transparente, tudo bem bonitinho. É mais a parte estrutural mesmo, sabe? Entendi. Na hora de comunicar que você tem essa marca, se está vindo alguma nova e por aí vai. Que legal. Em relação a valores, né? Muitos empresários acham que tem que gastar muito dinheiro para fazer campanha de publicidade, marketing. Tem alguma forma de gastar menos? Você acha que existe formas de fazer algo bem legal, mas com pouco? Claro. Uma das estratégias você pode usar é o próprio Instagram. Ele não te cobra nada. Se você estiver bem alinhado ao seu objetivo, não te cobra nada. Tem ferramentas que você pode fazer de criação também grátis. A gente falou do Canva. É verdade. Se você souber usar ele de uma forma correta, né? E que tenha a ver com a identidade da sua marca na hora de criação de gráficos, perfeito. Mas sim, vocês podem fazer vocês mesmos os seus próprios posts, os seus próprios vídeos. Você tem seu próprio celular. Você não precisa gastar absolutamente nada. E muitas vezes, né? Na falha de contratação de um profissional, você pode estar gastando mais do que deveria. Com certeza. E às vezes tendo um retorno baixíssimo. Um retorno baixíssimo. Como, por exemplo, tem muita gente que pega e acha que eu vou promocionar esse meu post para poder chegar a mais pessoas. Tá. Para que público? Exato. Aonde está esse público? É homem, é mulher?
Tá mais na cidade de Ponta Porã, de Pedro Juan? Onde que tá seu público que tá precisando saber desse post, que é a respeito da sua empresa, do serviço que você oferece? Entendeu? Às vezes você investe, sei lá, R$200 um post que vai te dar visualização, mas não vai te dar cliente. Entendeu? Então, sim, você tem que estudar bem, bonitinho. Hoje em dia, vocês têm ferramenta como o ChatGPT, por exemplo, para tirar qualquer dúvida que você queira. Entendeu? Agora, se me pergunta se eu sou a favor ou contra, eu sou super a favor. O ChatGPT tá ali para organizar suas ideias. É verdade. Entendeu? Então, se você colocar exatamente os prompts corretos e fazer uma pergunta assertiva pro ChatGPT, ele vai te facilitar a tua vida. Vai fazer você ganhar tempo, né? Com certeza. Com certeza. É verdade. Manu, foi muito legal a nossa conversa. A gente tem que fazer depois um podcast falando somente sobre a nossa vida. Ai, vamos. A gente tem muita história para contar. Nossa, foi muito legal, muito produtivo, muitos insights aqui, muito aprendizado. Que bom. Muitas dúvidas sanadas, né? E qual conselho que você dá para quem está começando no marketing? Ou para quem quer reinventar ali a sua comunicação empresarial? O meu conselho é: saiba transmutar, não fique quadrado. Esse é o meu conselho. Sejam abertos, certo? Não adianta você achar que está fazendo certo e vai fazer isso pro resto da vida, que vai funcionar. Verdade. Tem que pegar e procurar novas ideias, aceitar receber feedbacks e tentar melhorar sempre. Eu acho que se você transmutar entre muitas coisas, é que você vai voar longe. As melhores empresas são essas que se adaptam. É verdade, muito bom. E onde que as pessoas podem te encontrar, ver o seu trabalho ou até te contratar? No Tinder, brincadeira. Vocês podem me achar no Tinder, no OnlyFans, brincadeira. Ele tá indo até agora. No Privacy também estou, no Laranjinha. Eu divulgo Tigrinho também, pra quem não sabe. Tá, brincadeira. OnlyFans? No OnlyFans eu faço. Enfim, brincadeira, gente, à parte. Eu sou assim mesmo. Eu tentei ser o mais sério possível, juro. Foi muito, tava muito estranho. Tava estranho, né, Su? Não dá pra gente rir um pouco. Gente, eu não sou assim, de verdade. Mas quando a gente fala de trabalho, eu sou bem, né? Enfim. Tava uma conversa muito séria. Eu tava muito sério já, meu Deus do céu. Até mudei meu tom de voz, eu acho, enfim. Onde pode me achar? Nas redes sociais, Emanuel, eu estou em tudo. Não estou no OnlyFans, de verdade. Não estou Não sei, não. Não estou, de verdade. Mas você pode achar no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, Emanuel T. Barrios. Muito bom. É isso. Manu, quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite, por ter vindo aqui. Foi um papo riquíssimo. Nossa, eu vou levar muita coisa aqui para minha vida, meu dia a dia. E obrigada, mais uma vez, pelo todo esse conhecimento que você passou aqui para nós. E para você que nos acompanhou até aqui, e espero que tenha aproveitado toda essa dica que o Manu trouxe para nós. E se fez sentido para você, não esquece de compartilhar este podcast com as pessoas que têm interesse nesse assunto. Deixe o seu like, siga nas redes sociais e até a próxima. Tchau, gente.